Todas as nossas ações e comportamentos são respostas das nossas emoções. E quando não sabemos gerenciá-las, nos sentimos sobrecarregadas e a ansiedade, o medo, a preocupação nos consome, bate a porta tirando a nossa paz, os nossos relacionamentos se desgastam porque, afinal de contas, a vida é feita de adversidades e às vezes no meio das adversidades a gente não consegue gerenciar bem o que sente e a gente vai entrando num lugar de desequilíbrio nas nossas emoções. Mas existe um caminho para transformar suas emoções em força, como se fosse um impulso para te levar para um lugar de maturidade, um lugar de crescimento emocional. E nesse vídeo você vai descobrir o poder da inteligência emocional nos princípios da palavra de Deus. Bom, eu sou a doutora Anne, sou psicóloga especialista em desenvolvimento pessoal para as mulheres e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, de cura, de transformação, te ajudando a conquistar a paz interior e construir relacionamentos saudáveis, ter gerenciamento emocional, ter prosperidade, encontrar um lugar de plenitude. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, te convido agora para se inscrever no nosso canal, dá um like nesse vídeo, aciona o sininho para receber as notificações dos vídeos e compartilha aqui a sua experiência, as ideias que veio ao teu coração em relação ao tema que nós estamos falando. Nós vamos começar esse vídeo primeiro entendendo o que é inteligência emocional. Porque inteligência emocional não é só sobre reprimir as suas emoções, mas é muito mais do que isso. Esse termo ele começou a ser usado ali em meados da década de 90, mas só foi ser bem conhecido e disseminado, onde a inteligência emocional pode sobressair o nosso coeficiente de inteligência. Não se basta você apenas ter um QI alto, mas se você não tem uma inteligência emocional para saber administrar e gerenciar a sua vida, você não vai ter grandes mais sucesso do que uma outra pessoa normal com um QI na média dos outros cidadãos que vivem ao seu redor. Então, inteligência emocional é sobre a gente aprender a compreender o que nós estamos sentindo e gerenciar o que nós estamos sentindo com sabedoria, porque ela está relacionada a aprender a avaliar as nossas emoções e as emoções das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, imagine um navio em alto mar. As emoções são como as ondas, ora calmas, ora turbulentas. E a inteligência emocional é a bússola e o leme que te permite navegar por esses mares com segurança, te conduzindo com mais segurança e tranquilidade para você chegar no seu destino. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções, entendê-las e assim gerenciar elas de uma forma mais prática, mais assertiva, e também estar sob essa capacidade de olhar para fora e de entender as emoções das pessoas que estão ao seu redor. E você vai conseguir construir assim de uma forma muito mais saudável os seus relacionamentos e gerenciar os conflitos que a gente passa ao longo da vida, porque todos nós passamos por adversidades, por conflitos, e ter inteligência emocional é extremamente importante para a gente conseguir viver com sabedoria aqui nessa terra, desfrutando da vida que Deus, já providenciou para nós, porque sim, Deus quer que a gente tenha uma vida de bom gerenciamento emocional, de bom gerenciamento espiritual, de bom gerenciamento do nosso físico. Essa é a vontade de Deus. E no meio disso tudo, a nossa fé é a âncora desse navio. Exatamente. Ela nos mantém firmes em meio à tempestade. Quando é hora de parar, a gente para. Quando é hora de avançar, a gente avança. E você sabe qual que é o primeiro passo a ser dado para desenvolver a inteligência emocional? Bom, o primeiro passo é desenvolver autoconhecimento. Você não chega a um lugar de maturidade, de bom gerenciamento nas suas emoções se você primeiro não se conhece. E para isso você precisa estar disposto ou disposta a ter uma jornada, iniciar uma jornada para dentro de você mesmo, ter um olhar interior com honestidade, olhar para você, para suas questões, ter compaixão de você, fazer os seus julgamentos de uma forma mais suave, mas dar esse mergulho para dentro de si para entender o que é que tá aí dentro, para ver o que fica, o que sai, o que muda, o que não muda, quais conceitos você construiu a respeito de você até hoje. Conseguir olhar para você e se questionar quais são as suas emoções mais predominantes, o que te alegra, o que te irrita, o que te entristece, o que te motiva. Responder essas perguntas é essencial nesse processo de autoconhecimento. Quais são os seus gatilhos emocionais, aquilo que quando uma situação vem, acontece, te remete a outra questão e traz algo que está por trás que você nem compreendeu ainda. Então,
construir esse lugar, ele não é fácil, porém ele é possível. Inclusive, nesse processo de ajudar as pessoas a ter esse autoconhecimento, eu tenho um material que se chama Diário do Autoconhecimento, que é uma ferramenta maravilhosa que ajuda de fato as pessoas a darem esse mergulho para dentro de si, porque lá tem vários exercícios, tem perguntas, coisas que fazem com que você comece a pensar no que tá aí dentro, porque eu sempre falo, como vencer uma guerra se eu não sei contra quem eu tô lutando? Então, se eu não sei que área que eu preciso mudar, como é que eu vou mudar? Então, o autoconhecimento nos leva a esse olhar de forma mais minuciosa sobre o que tá dentro da gente e sobre o que precisa ser mudado ou não. Então, se você se interessar pelo Diário do Autoconhecimento, o link vai estar na descrição do vídeo. Mas bora lá continuar falando sobre esse assunto, que eu tenho muita coisa ainda para falar aqui para vocês. Nesse momento, eu quero te orientar a reservar um tempo para se conectar com você mesma, porque isso é extremamente importante. Não existe autoconhecimento sem conexão consigo. Então, peça a Deus que Ele te ilumine, que Ele te ajude para mostrar para você o que está dentro de você. Eu sempre falo, olha, Jesus, coloca a luz dentro do nosso coração, coloca a luz dentro do meu coração. Todas as mulheres que eu acompanho, que são as mulheres cristãs, a minha oração sempre é: Deus, traga a tua luz para que ela possa compreender o que está dentro dela. Porque quando a luz vem, nós conseguimos enxergar com clareza aquilo que está ali escondidinho no cantinho que a gente nunca mexeu. E você precisa, nesse processo todo, descobrir a sua verdadeira essência, quem você é, não só à luz dos olhos de Deus, mas você compreender com clareza quem você é, né, a tua história, como você chegou até aqui, quem você se tornou até aqui. É muito linda a oração do Salmo 139, do versículo 23 e 24, que o salmista diz assim: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. O salmista está fazendo essa oração pedindo para que Deus olhe para dentro dele, porque assim, se ele tiver a compreensão do que está dentro dele, ele pode entregar tudo para Deus e conseguir andar no caminho que está de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. Então, esse olhar para dentro de si, ele já é algo que a gente consegue ver esse processo de autoconhecimento já na palavra de Deus, né? Pedindo para que o Senhor ajude. Tem vários versículos dentro da palavra que nos embasam nessa questão da necessidade da gente olhar para dentro da gente, tirar os nossos excessos, avaliar o nosso coração, para que assim a gente possa pegar a palavra de Deus, né, e se apoiar na palavra de Deus e fazer as mudanças que a gente precisa. E eu quero compartilhar com você um momento onde o autoconhecimento foi extremamente importante na minha vida. Eu tinha muita dificuldade com questões relacionadas à rejeição. Então, como eu não entendia que a rejeição fazia parte da minha vida, eu sofria muito com uma questão simples, como por exemplo, quando eu mandava uma mensagem para alguém, essa pessoa demorava demais para responder essa mensagem. Se eu mandasse essa mensagem e não tivesse uma resposta da pessoa, eu começava a fazer um movimento que era um tanto peculiar. Eu começava a olhar a resposta, a ouvir de novo aquela resposta para entender se eu tinha feito alguma coisa errada quando eu enviei aquela mensagem. Se eu tinha usado uma palavra inapropriada ou um tom de voz inadequado. O que eu tinha feito para que, de repente, eu tivesse enviado aquela mensagem, a pessoa não tivesse gostado do que eu tinha falado e ela tivesse se afastado de mim. E esse pensamento, ele me consumia, ele gerava uma certa angústia, porque eu começava a falar: o que eu fiz de errado? Por que essa pessoa não está respondendo? Então eu agia impulsionada pela minha emoção, sempre tentando encontrar em mim algo de errado que eu havia feito, para que de repente aquela pessoa não tivesse respondido a mensagem, porque ela decidiu se afastar, se distanciar da minha vida. Até que eu compreendi nesse processo de autoconhecimento, porque sim, psicólogo também tem emoções, e a gente nesse processo de conhecimento da faculdade não nos traz a bagagem do autoconhecimento. A gente tem que fazer sim um mergulho para dentro de si pra gente poder se conhecer, até mesmo pra gente ajudar as outras pessoas com eficácia. Então, quando eu comecei a compreender que esse movimento que eu fazia não era saudável, eu fui buscar o entendimento, e aí eu orei, e Deus começou a trazer ao meu coração o que é que de fato estava por trás. Eu tive a compreensão de que a rejeição a qual eu passei em um determinado momento da minha vida fez com que eu tivesse esse comportamento que eu nem percebia. Então eu tinha um medo muito grande de ser rejeitada. Então quando eu mandava uma mensagem, às vezes a pessoa não respondeu porque ela esqueceu, estava ocupada, deixou para depois, acabou esquecendo. No final das contas, não tinha nada a ver com aquela preocupação que eu estava tendo. Mas eu, do lado de cá, entrava nesse funil, nesse ciclo de pensamento vicioso e ficava me angustiando, porque lá no fundo eu sempre tinha medo de ser rejeitada. Então eu buscava em mim, tentava entender se eu tinha feito alguma coisa errada ou não, e ficava num lugar de desgaste emocional.
olha como é importante a gente ter o autoconhecimento, ter a compreensão do que é que tá dentro da gente. Então eu tinha uma crença errada, distorcida a respeito de mim, a respeito das pessoas e em relação ao que tinha acontecido. E é o que eu de novo falo. Só consegui vencer essa guerra porque eu sabia contra quem eu tava lutando. Porque a partir do momento que eu tive a compreensão que era a rejeição, então eu comecei de fato a me movimentar para trabalhar essa questão na minha vida. E hoje pode ter certeza que se alguém não respondeu a minha mensagem, tá tudo certo, tá tudo bem. Quando ela se lembrar, quando ela puder, ela vai responder. Se for urgente, eu vou mandar de volta e vou cobrar e vou falar com ela e tá tudo certo. Mas até eu chegar nesse lugar hoje, eu tive que trabalhar todas essas questões. Então a gente tem que fazer esse mergulho para dentro de si. E como eu vou me tornar uma pessoa inteligente nas minhas emoções se eu não faço esse estudo de mim? Não existe, né? É um processo que ele é árduo, que ele precisa ser trabalhado continuamente, mas é possível da gente chegar lá. Um outro aspecto extremamente importante, além da gente se conhecer e se entender como é que a gente funciona, é a gente também olhar para fora. E a inteligência emocional tem a ver com esse olhar para dentro e também com esse olhar para fora. Só que quando eu olho para fora, eu preciso ter empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que ele sente, de compreender as dores e as alegrias da pessoa e olhar a situação não pela minha perspectiva, mas pela perspectiva da pessoa. Isso é empatia. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que sim aprender a fazer essa leitura para fora. Por quê? Porque a inteligência emocional é sobre o que está dentro de nós, mas o que está dentro de nós influencia totalmente naquilo que está fora, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. E se formos olhar relacionamento, é extremamente importante para o ser humano. E eu sempre digo que a maioria das nossas dores emocionais, os nossos traumas emocionais ao longo da nossa vida, vem de relacionamentos que foram desgastados, desalinhados, desajustados, quebrados, porque a gente sempre sofre com alguma coisa que é feito do que tá fora, daquilo que a gente espera das pessoas que estão ao nosso redor. Então, aprender a olhar para fora é extremamente importante. Aprender a fazer essa leitura sobre as pessoas, aprender a entender que as pessoas também têm emoções como nós temos, a entender que as pessoas também têm o tempo delas como nós precisamos ter o nosso tempo. Então, aprender a fazer essa leitura, essa empatia é extremamente importante para que os nossos relacionamentos sejam bem-sucedidos. Então, quando você tiver uma situação em que um amigo precisa de você ou está passando por uma situação de conflito, para tudo, dê apoio, ouça a pessoa, escute ela, se coloca no lugar dela. Até mesmo num conflito entre você e outra pessoa, tenta olhar a situação pela perspectiva da outra pessoa. Porque às vezes a gente olha tanto pela nossa perspectiva e tenta bater de frente para, às vezes, tentar mostrar que a gente está correto. A gente não para olhar a situação pela perspectiva da outra pessoa. Então, ter inteligência emocional tem tudo a ver com olhar para a necessidade do outro, para as emoções do outro. Todos nós experimentamos emoções intensas como raiva, medo, tristeza, frustração, e a diferença está em como nós lidamos com essas emoções. Em momentos desafiadores, a nossa fé é a nossa âncora que nos mantém firme em meio às tempestades. Então, respira fundo, ore, confia em Deus, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, como diz a palavra de Deus, e reconhece Ele em todos os seus caminhos. Por quê? Porque Ele vai endireitar suas veredas. Esse versículo lindo de Provérbios nos chama pra gente confiar no Senhor. Então não tenha medo de pedir ajuda se você não tá sabendo gerenciar bem suas emoções. Então não tenha medo de pedir ajuda, de compartilhar seus sentimentos com pessoas de confiança, lógico, e buscar apoio profissional se você precisa. Mas comece hoje a mergulhar nesse processo de autoconhecimento para você chegar no lugar de inteligência emocional. Lembre-se, olha só, você é forte, você é capaz e com a ajuda de Deus você pode superar todos os obstáculos que vierem na sua frente. Assim a gente vai aprendendo até mesmo a nos comunicarmos de forma mais assertiva, porque a forma como a gente se comunica impacta diretamente os nossos relacionamentos e em tudo na nossa vida. E a boa comunicação é uma ferramenta poderosa para a gente expressar as nossas necessidades com clareza, com respeito, com empatia. Então, ao invés de acusar, de julgar, de expressar coisas sem você pensar antes, eu te convido a olhar para dentro de você, a entender os seus sentimentos, as suas emoções, para daí você começar a falar de forma muito mais assertiva, não baseado pelo que você está sentindo no momento, mas de uma forma muito mais inteligente. E até mesmo em relação àquilo que nós falamos sobre nós mesmos. Em situações onde a gente está em conflito, como por exemplo, você nunca me escuta, nós podemos dizer, eu me sinto ignorada quando? Ou gostaria que você pudesse fazer tal coisa. É começar a mudar a nossa maneira de falar. Ao invés de
de chegar dizendo, você fez isso. Você pode chegar e começar a dizer, olha, eu me sentir assim. Então mudar a nossa comunicação é extremamente importante, mas a gente só consegue mudar a nossa comunicação quando a gente tem equilíbrio emocional, inteligência emocional. E eu preparei para vocês um exercício muito bacana em relação a essa questão da comunicação, tá? Um guia para vocês conseguirem olhar, se identificar e começar a usar algumas maneiras diferentes para comunicar aquilo que você está sentindo. O link tá na descrição do vídeo, você pode fazer um download e começar hoje a aprender a ter uma comunicação muito mais efetiva. E a gente sabe, né, que nós, mulheres cristãs, que a fé é o alicerce da nossa jornada de desenvolvimento pessoal e emocional. Ela nos dá força, nos dá esperança, nos dá sabedoria para enfrentar os desafios que a gente tem na vida. Então você precisa estar sempre conectada com Deus através da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra, buscar a presença dele em todos os momentos da tua vida, porque ele vai te guiar no caminho de paz, de amor, de sabedoria, te dando tudo que você precisa nesse processo de autoconhecimento. E a palavra de Deus, acima de tudo, é a nossa fonte inesgotável de força, de cura, de tudo que a gente precisa mesmo. E eu quero dizer pra você, assim, olha, que um dos meus objetivos é ajudar as pessoas a encontrarem esse lugar de autoconhecimento, de gerenciamento das suas emoções, livrar daquilo que te fere, encontrar um lugar de restauração. E eu tenho desenvolvido vários materiais em relação a esse tema, e um dos materiais que eu desenvolvi é o curso de inteligência emocional para homens e para mulheres cristãs. Então esse é o material onde vai te ajudar a mergulhar nesse lugar de autoconhecimento, de se compreender, de se entender, de aprender a ler as emoções das outras pessoas, a ter uma comunicação muito mais assertiva. O link tá na descrição do vídeo, acessa e venha fazer parte desse lugar, né, de pessoas que estão aprendendo a ter inteligência emocional, gerenciando bem as suas emoções e vivendo o plano, o propósito de Deus para sua vida. E se lembre sempre que você, no Senhor Jesus, você é forte, você é capaz e você pode viver aquilo que Deus tem para você. Ele tem um plano maravilhoso para sua vida, um plano de paz, de prosperidade, de realização, e eu acredito do fundo do meu coração que você vai alcançar esse lugar se você realmente der um passo em direção àquilo que Deus tem para você. Acredite em você mesma, confie em Deus e nunca desista dos seus sonhos. Fica com Deus, Deus abençoe você. Tchau, tchau.